Salmo de número 44 e o verso de número 1. Está escrito assim, olha. Presta muito bem atenção aí. Salmos de número 44, verso de número 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Ô glória, presta atenção aqui, uma questão importante. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. Parece uma questão tão simples e uma questão tão boba quando nós lemos dessa forma, mas eu queria chamar sua atenção aqui para algo muito importante. A nossa geração é uma geração de péssimos ouvintes. Péssimos ouvintes. Nós não sabemos ouvir. Nós temos uma crise nos nossos dias se instalada porque nós simplesmente não sabemos ouvir. Sabemos falar. E quando eu falo sabemos falar, não é que nós falamos o que é certo. É que nós falamos mais e ouvimos menos. Você já deve ter passado alguma experiência nesse sentido, de que você tentou falar algo claro, óbvio para uma pessoa, e por mais claro que aquilo tenha sido, por mais óbvio que a sua informação tenha sido, a pessoa simplesmente não quis ouvir. Ela estava de alguma maneira ouvindo o som que saía da sua boca, mas não estava dando a mínima para aquilo. Isso acontece muito no culto. Se nós prestarmos atenção no culto, principalmente nós que estamos ali na plataforma e temos uma visão geral da igreja, muitas vezes nós observamos ali de cima e você vê muitas pessoas que elas estão ouvindo o som, mas elas não estão ouvindo com os seus ouvidos. A crise que nós enfrentamos de péssimos ouvintes, ela tem se tornado um problema tão sério, porque veja bem, deixa eu explicar para você uma questão importante. Tudo aquilo que você ouve, vai determinar a sua prática de vida. Então imagine comigo, uma pessoa que não consegue ouvir, certamente essa pessoa terá problema em praticar aquilo. Por quê? Ela ouviu muita coisa, mas ela não deu atenção àquilo. Quando nós paramos para observar essa questão cientificamente, isso com dados, com pesquisas, quando nós estamos só ouvindo uma informação, a nossa retenção daquilo é de 7%. 7%. Um exemplo disso, você está aí me ouvindo agora. Se você não estiver anotando, não estiver escrevendo tudo aquilo que nós compartilhamos, você vai conseguir reter apenas 7%. Esse número vai aumentando se você tem o hábito de escrever, de anotar, de grifar. Então a sua taxa de retenção da informação ela vai aumentando. Agora, na maioria das vezes, nós estamos apenas ouvindo. Por isso que eu acho muito interessante o texto que nós acabamos de ler, com os nossos ouvidos nós ouvimos. Porque tem gente que não lhe empresta os ouvidos para ouvir. Ela vai apenas ouvir sons.
mas ela não está dando a mínima para aquilo que você está falando. E uma pessoa que não ouve é uma pessoa também que não pratica. Você já parou para pensar? Já parou para pensar que a crise que nós enfrentamos de péssimos ouvintes se dá porque a gente se acha mais no direito de falar do que ouvir? Porque todo mundo quer falar alguma coisa, mas ninguém quer ouvir. E você já parou para pensar que você poderia salvar a vida de alguém só se colocando na posição de ouvinte? Eu vou te ouvir. Eu vou sentar aqui e eu quero ouvir você. Eu não quero falar. Por isso que a Bíblia diz: seja tardio para falar. Não é não fale, mas tardio significa espere para falar. Pense para falar. Tem gente que não pensa para falar. Não, pastor, mas eu falei a verdade. E daí que você falou a verdade? A verdade fora do tempo, a verdade dita de qualquer forma, é destrutiva. Não é porque é a verdade que você fala de qualquer jeito, que você fala de qualquer maneira. Porque tem gente que se acha no direito de falar de qualquer forma simplesmente porque está falando a verdade. Não, é a verdade que eu estou dizendo. Ora, não é porque é a verdade que você vai falar de qualquer forma. Então a Bíblia diz: seja tardio para falar, espere para falar, porém, seja pronto para ouvir. Pronto, disponível. Ouvir aqui é dar atenção. Não é simplesmente ouvir os barulhos, mas é dar atenção. Há uma carência enorme nessa geração de ser ouvido. É só você ver a rede social. Você abre a rede social e você se depara com pessoas que estão ali procurando ouvintes. É por isso que as pessoas se expõem na internet. É por isso que as pessoas falam tudo na internet. Porque elas estão procurando ouvidos. Em meio a uma geração que não ouve mais ninguém. Quando nós pararmos para entender a importância de dar atenção àquilo que nós ouvimos, isso muda o casamento. Isso muda a família. Isso muda a igreja, isso muda a sociedade, porque a crise instalada está nos ouvintes, não se ouve mais. E aqueles que estão nessa posição de ouvinte estão ficando cada vez mais raros. E aqui eu quero colocar um segundo ponto importante, porque olha o que diz o texto. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade.
Aqui eu quero colocar duas questões importantes. A primeira, o que o texto diz exatamente, que ele diz: os nossos pais nos têm contado a importância da família, a importância do anúncio dos pais a respeito da obra de Deus com seus filhos. Sabe onde eu percebo que muitos pais cometem um erro trágico dentro da sua casa? É que muitos pais pegam problemas, principalmente problemas de igreja, e levam para dentro da sua casa. E dentro da sua casa eles contam os problemas e transmitem aquilo aos filhos, transmitem aquilo aos seus familiares. E sabe o que vai acontecer? Vai distanciá-los de tudo. E depois se instala uma crise dizendo: pastor, eu não sei o que aconteceu. O meu filho, a minha filha não quer saber de Deus, o meu marido não quer saber de Deus. É claro que não. Você anunciou obras erradas. Você anunciou aquilo que não deveria. O que está escrito é: os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste. Esse é o papel do pai, esse é o papel da mãe. Glorificar a Deus, anunciar a sua grande obra. Agora as pessoas não, as pessoas preferem falar dos problemas, as pessoas preferem levantar acusação, calúnia. E ainda que seja verdadeiro, leva para o ambiente errado. É reclamação em todo o tempo. É distorção em todo o tempo. E aí, não se entende por que as pessoas se afastam de Deus. Tem pessoas que é difícil você conviver com ela, porque toda vez que ela abre a boca, não é para anunciar as obras de Deus, mas é para reclamação, murmuração. É difícil, porque a pessoa sempre está ali procurando, inventando alguma coisa da qual ela possa reclamar. Agora, há aqueles que se posicionam de uma forma completamente diferente. São aqueles que anunciam a obra que Deus está fazendo. Eu tenho certeza disso, que você tem pelo menos uma obra de Deus na sua vida para ser contada. Eu sei que existem várias, mas eu estou dizendo que você tem pelo menos uma, para que você use isso para a glória de Deus. Mas ao invés de fazê-lo, você prefere fazer aquilo que não deveria. Compartilha disso com pessoas que não devem. Cria-se problemas desnecessários. Então nós precisamos entender a importância dos ouvintes. E aqui, presta atenção no que eu tenho para falar para você. Aqui você precisa ter algo importante em mente. O que seria algo importante? Nós precisamos nos lembrar de que ninguém vai querer ouvir por muito tempo uma pessoa que só murmura e reclama. Ninguém. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que só fala mal das pessoas. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que só faz calúnia, difama. Ninguém quer estar perto dessas pessoas, ninguém.
por outro lado, todo mundo quer ouvir uma pessoa que fala das maravilhas de Deus, porque é contagiante, é animador. Você está perto de uma pessoa que está sempre glorificando a Deus. A pergunta que eu deixo para você aqui essa manhã é: será que você é um bom ouvinte? Uma boa ouvinte? Será que quando você ouve, você de fato ouve com os ouvidos? Ou você apenas está ouvindo barulhos, mas que aquilo não tem a mínima importância para você? Hã? E eu quero colocar aqui um último ponto, que é a importância de anunciarmos as obras de Deus. Não apenas dentro do território da família, como nós lemos aqui, os nossos pais nos têm contado, algo que deveria ser natural dentro do ambiente familiar, mas eu digo isso de uma maneira externa. Uma manifestação externa de toda a construção que Deus está fazendo na sua vida. Ah, pastor, é porque eu não sei pregar ainda. Ora, você vai aprender, mas enquanto não aprende, uma coisa é importante: anuncie o que Ele está fazendo na sua vida, quem você era e quem você está se tornando. E você sabe que você não conseguiria isso se não fosse por Ele. E então nós podemos anunciar as boas obras de Deus. Agora, de uma coisa eu tenho convicção: se você parar para ouvir com os seus ouvidos, você vai trazer um outro nível aos relacionamentos que você possui. Ah, você pode conversar com alguém, já conversou com alguém, você está falando e a pessoa está aqui, ó. Não, pode falar, eu estou ouvindo você. Será que está mesmo? Talvez você é essa pessoa, né? Alguém falando com você, você no celular. Não, pode falar que eu estou ouvindo. Você acha que consegue? A atenção consegue ser dividida? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas é assim que nós estamos oferecendo o nosso tempo e os nossos ouvidos nos dias de hoje. Mas que essa não seja a nossa realidade. Glória a Deus! Oh, glória!